Seja bem-vindo, seja bem-vinda à família da graça. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, apenas o versículo 13. Filipenses capítulo 4, apenas o versículo 13. Se você está sentado ao lado de alguém que está sem a Bíblia, por favor, compartilhe a leitura para que todos possamos ler a Bíblia Sagrada na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Eu gostaria de falar com você nessa noite sobre como não depender de pessoas. Todos nós gostamos de ser reconhecidos, todos nós gostamos de ser elogiados, todos nós gostamos quando pessoas nos ajudam, quando pessoas nos estendem a mão, quando pessoas falam conosco palavras que nos animam, que nos encorajam, que nos consolam. O problema é que nós não podemos nos tornar tão dependentes das pessoas quanto deveríamos ser absolutamente dependentes de Deus. E não podemos nos tornar dependentes daquilo que as pessoas possam ou não nos dar. Há muitas pessoas que, por conta dessa necessidade, acabam se tornando viciadas naquilo que as outras pessoas podem lhe dar. Viciados em elogios, viciados em carinho, em atenção, em reconhecimento. É como se fosse mais ou menos uma espécie de droga. Nós passamos a depender do reconhecimento das pessoas e buscamos desesperadamente que alguém nos elogie, que alguém fale alguma coisa pra gente. Isso se torna uma espécie de adicção, uma espécie de vício, uma espécie de droga. Nós precisamos ser injetados, nós precisamos receber alguma coisa e passamos a ficar desesperados por isso. Muitas pessoas são tão desesperadas do elogio, do reconhecimento, da atenção de outras pessoas que elas acabam vendendo a sua alma, elas acabam se prostituindo, elas acabam fazendo coisas que não gostariam de fazer só para receber em troca um elogio, uma atenção, um carinho. Algumas pessoas passam a se sentir absolutamente deprimidas quando não recebem esse tipo de atenção, quando elas não conseguem encontrar nos outros a aprovação que estão buscando. E o grande problema com isso é que nós começamos a dar poder às pessoas. Nós começamos a permitir que as pessoas definam o nosso destino, que as pessoas definam o nosso caráter. Quando nós estamos tentando agradar pessoas e buscamos fazer isso de uma forma desesperada, na verdade nós estamos perdendo o nosso valor próprio. Nós estamos permitindo que as pessoas definam o valor que temos. O problema é que se você está buscando receber de pessoas e não de Deus o que você está procurando, você não vai encontrar nas pessoas. Porque não são as pessoas que vão definir o seu valor ou lhe dar aquilo que apenas Deus pode lhe dar. Porque ninguém pode definir o seu valor. Nenhuma outra pessoa humana pode definir o seu valor. A única pessoa que pode definir o seu valor é o seu Criador. Foi aquele que te fez, é aquele que te conhece, porque para ele você é uma pessoa única. Não existe ninguém igual a você em toda a terra, e para Deus você tem valor. Portanto, não permita que ninguém defina o seu valor ou dite as normas da sua vida ou defina o seu destino. Entregue sempre o seu coração nas mãos do Senhor, porque dele vem a aprovação que você precisa, vem o reconhecimento que você busca e vem a toda a realização que você como ser humano necessita nesta vida. As pessoas vão falhar conosco. Em algum momento elas vão virar as costas para nós. Lembre-se do que aconteceu com Jesus quando Pedro negou o Senhor. Pedro disse para Jesus: eu vou estar com o Senhor até o fim. Pedro disse para Jesus: eu não
vou falhar com o Senhor. Todos os outros podem falhar, mas eu vou ficar com o Senhor até o final. E Jesus, conhecendo a natureza humana, disse para ele: Pedro, isso não vai acontecer, você vai me negar. E ele disse: não, Senhor, absolutamente, eu estou pronto até a morrer contigo se preciso for. Mas nós conhecemos a história, como naquela noite que Jesus foi traído, ele também foi negado. 3 vezes Pedro chegou a dizer que nunca o tinha visto na vida, que não o conhecia, que não sabia quem ele era. E quando Jesus olhou para ele, o galo cantou. Nós sabemos então, pela palavra de Deus, que o Senhor Jesus, ele viveu segundo este princípio, de não depender das pessoas, de não deixar que as pessoas estivessem determinando a sua missão, a sua vocação, o seu destino em Deus. Aprenda isso. Ninguém pode alterar o teu destino em Deus por aquilo que diz ou deixou de dizer, por aquilo que faz ou deixou de fazer com você. E eu queria compartilhar com você alguns princípios para que a gente não dependa de pessoas, mas sim de Deus. O primeiro é: comece a aprovar-se a si mesmo. Comece a reconhecer e a validar a você mesma, como homem, como mulher de Deus. Aprenda a se encorajar, aprenda a se motivar, aprenda a se sentir especial, porque você é especial. Quando você acordar de manhã, diga: eu sou filho de Deus. Olhe no espelho e diga: que filha de Deus bonita você é. Abençoe a si mesma, abençoe a si mesmo, profetize coisas boas ao seu respeito. Diga: hoje será o melhor dia da minha vida, porque eu não dependo de pessoas, eu dependo do Senhor, e o meu Deus tem cuidado de mim, o meu Deus se importa comigo, o meu Deus me ama com amor incondicional. Ele não me ama por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Ele não me ama porque eu sou bonzinho ou porque eu sou melhor do que os outros. Ele me ama por aquilo que eu sou. Isso fará com que você viva melhor, com que você tenha melhores relacionamentos, porque você não estará durante o dia precisando ou dependendo da validação, do apoio, do suporte das pessoas para ser feliz. Ao invés de se tornar um mendigo espiritual ou um mendigo emocional, pare de ficar buscando dos outros, implorando aos outros, pedindo aos outros, esperando dos outros aquilo que eles não podem lhe dar. Aprenda que só Deus pode lhe dar. Reconheça que só o Senhor pode lhe dar. Aprenda a depender do Senhor e você não será um fardo na vida das outras pessoas. Às vezes, quando estamos em um lugar e percebemos alguém que está pedindo, alguém que está estendendo a mão, nem sempre nos sentimos à vontade com essa situação. Da mesma forma, quando alguém está todo o tempo procurando reconhecimento, caminhando ao nosso redor e esperando recompensas, esperando elogios, esperando o tempo todo que seja notada, isso se torna um fardo. As pessoas com quem você convive, os seus parentes, seus familiares, elas não precisam desse fardo. Não é justo exigir do seu marido, não é justo exigir da sua esposa o que ele não pode lhe dar, o que só Deus pode lhe dar. Não é justo exigir dos seus filhos ou dos seus pais o que eles não podem lhe dar, o que só Deus pode lhe dar. Então pare de se tornar exigente para com as pessoas que estão ao seu redor, porque elas não são responsáveis pela sua felicidade, elas não são responsáveis pela sua prosperidade, elas não são responsáveis pelo seu crescimento espiritual. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Acredite que Deus está com você, acredite que Ele lhe ama e comece a valorizar aquilo que você é diante do Senhor. Reconheça o seu valor para Deus e aprenda a afirmá-lo todos os dias. O segundo princípio é o seguinte: se você não recebeu alguma coisa, é porque você não precisa, não necessariamente porque você não merece. Às vezes estamos tão afetados emocionalmente que ficamos pensando que se alguém não olhou, se alguém não viu, não notou, não elogiou, não reconheceu, é porque não merecemos, é porque não temos valor. Mas na verdade algumas coisas têm a ver muito mais com o que você precisa e o que você não precisa, e Deus sabe o que você necessita. Algumas pessoas dizem: ah, bispo, meus pais nunca me amaram, meu pai nunca me elogiou, minha mãe nunca me abraçou, você não sabe da minha vida, a minha família, o que eu vivi desde pequeno, desde criança, eu não recebi o que eu precisava, o meu chefe não reconhece o meu valor. Pare de ficar olhando desta forma. Pense assim: se você não recebeu, é porque você não precisava. Você não precisa do reconhecimento dos outros para ser quem você é em Cristo Jesus. Livre-se dessa negatividade
agressividade. Chacoalhe aí os seus ombros, sacuda em nome de Jesus os seus braços, diga: eu não preciso disso, ninguém pode determinar o meu destino em Deus, eu sou livre para viver o melhor de Deus, eu sou livre para ser uma bênção e ser abençoado por Deus. Se as pessoas lhe criticam, se elas não reconhecem o seu valor, falam mal de você, se elas olham para você de cara feia, o único poder que as pessoas podem ter sobre a sua vida é o poder que você quiser dar a elas. Mas se você estiver com o seu coração curado, com a sua alma tratada, se você verdadeiramente reconhecer o valor que você tem para Deus, não importa a oposição ou a rejeição que você enfrentou no seu passado, que você esteja enfrentando agora ou que você venha enfrentar na sua vida. Jesus enfrentou oposição. Jesus no seu ministério enfrentou tantas pessoas que o criticaram, que o perseguiram, que olharam de cara feia para ele, que estavam durante a sua pregação, a sua ministração e o seu ensino simplesmente se opondo ao que ele estava fazendo. Pessoas que estavam presentes no lugar onde ele estava ministrando a palavra de Deus e curando pessoas, abençoando vidas, com interesse apenas de matá-lo, de lhe fazer o mal. Quanta oposição o nosso Senhor enfrentou, mas Jesus nunca se deixou levar por estas pessoas que se opunham ao seu ministério. Já imaginou se Jesus estivesse ferido da alma? Se ele chegasse no monte e dissesse: ah, Pai, eu não quero mais pregar, olha quanta gente que não aceita a minha palavra, ah, Senhor, eu não quero mais curar, olha quantos que não têm fé, que não recebem a minha oração. Mas o Senhor nunca se deixou levar pela oposição, ou pela crítica, ou pela rejeição. Ele sabia o valor que tinha, porque o valor que ele possuía não vinha das pessoas, mas vinha do seu Pai Celestial. Você tem valor para Deus e isso basta. E se você sabe disso, não importa a crítica, a rejeição ou a ausência de valor que as pessoas possam lhe dar, você tem valor para Deus e isso basta. Aprenda a viver segundo esse princípio. Se você não recebeu, é porque você não precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, eu sou todo suficiente naquele que me faz suficiente, que é a minha suficiência. Esse texto que lemos do apóstolo Paulo é uma grande lição de vida. Paulo está dizendo: eu sei passar falta, eu sei ter em abundância, eu sei viver momentos de privação, de escassez, e eu sei ter momentos também de fartura e de riqueza. Eu sei transitar na vida por todas as circunstâncias extremas, aquelas onde eu estou privado de tudo e aquelas onde eu tenho em abundância todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está dizendo é: eu sou todo suficiente na suficiência que tenho em Cristo Jesus. Vamos dizer: eu sou todo suficiente na suficiência que tenho em Cristo Jesus. Pode parecer arrogante, pode parecer estranho uma pessoa dizer: eu sou todo suficiente, mas Paulo está dizendo exatamente isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa suficiência não vem de mim, mas vem daquele que me abençoa, vem daquele que me consola, vem daquele que me valida, vem daquele que me confirma, vem daquele que todos os dias está estendendo a sua mão para me dar a vitória. Você precisa aprender a depender de Deus, porque a sua promoção não vem das pessoas. Você pode ter muito bons contatos na vida, você pode ter muito boas oportunidades na vida, mas tudo quem te dá em última instância é o Senhor. Você não precisa se corromper, manipular as pessoas, fazer de conta, tentar agradar todo mundo, sabe? Você não precisa prostituir a sua alma ou viver por aí mendigando, porque você tem um Deus que é o Rei do universo, o dono de todas as coisas. E se alguém não gosta de você, peça licença, você não precisa disso. Quem está perdendo é ela, porque não vai ter você. Siga em frente a sua vida, glorifique o nome do Senhor, viva em paz com todo mundo e louve o nome daquele que te faz mais que vencedor em toda e qualquer circunstância. O quarto princípio: às vezes as pessoas não nos dão porque elas também não receberam. Precisamos entender o que acontece no mundo, precisamos entender o mundo que estamos vivendo, precisamos perceber que muitas pessoas com quem estamos lidando, por mais intimidade que a gente tenha com o pai, com a mãe, com o filho, com alguém, nós não podemos estar cobrando das pessoas ou exigindo das pessoas sem nos lembrar que muitas vezes elas não dão porque elas não têm. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você tem, dê.
Se você tem, abençoe. Se você tem, reparta. Se você tem, semeie. Se você tem, haja como quem tem, mas não exija de quem não tem, porque na verdade esse princípio significa, em última instância, ninguém me deve nada. Se você conseguir viver segundo esta regra, você não vai criar expectativas para com as pessoas. E a pior coisa que existe é você viver com expectativas, porque as pessoas vão frustrar as suas expectativas, as pessoas vão falhar com você. Mas se você é autossuficiente, se você é todo suficiente naquele que te faz suficiente, você não precisa que as pessoas lhe deem o que elas não podem lhe dar. Então aprenda essa regra: ninguém me deve nada. Levante a sua mão direita e diga: ninguém me deve nada. Aqueles que te fizeram mal, aqueles que te ofenderam, aqueles que te perseguiram, aqueles que te acusaram, aqueles que te machucaram, aqueles que te traíram, aqueles que te roubaram, ninguém me deve nada. Levante a sua mão mais uma vez, diga: ninguém me deve nada. Libere as pessoas, libere quem está ao seu redor, libere o seu passado, viva feliz e abençoado, porque ninguém lhe deve nada. E quando você aprende essa regra, uma coisa maravilhosa acontece: Deus te dá em dobro tudo aquilo que o mundo levou. Deus te restitui 7 vezes mais o que o inimigo tomou. Se o teu coração está livre, você está pronto para ser abençoado. Se o teu coração está limpo, você está pronta para ser vitoriosa. Mas se você vive amargurado, apegado às pessoas, reclamando de tudo, queixando-se todo o tempo, murmurando em todas as circunstâncias, é porque você no fundo acredita que as pessoas lhe devem alguma coisa. Não importa o que tiraram de você, aprenda a não chorar pelo leite derramado. Louve o nome do Senhor, glorifique aquele que é o teu real provedor e diga para ele: sim, meu Deus, o meu coração está limpo e eu estou pronto para receber tudo que o Senhor tem para me dar. Dessa forma você vai atrair as bênçãos de Deus e afastar de você toda e qualquer maldição. Não importa o que as pessoas falarem contra você ou disserem contra você, o Senhor disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se alguém te abençoar, você será abençoado, mas se alguém te amaldiçoar, vai bater e vai voltar, porque você é abençoado pelo Senhor. Glorifique o nome daquele que te faz mais que vencedor. Aleluia. Quinto princípio: ninguém tem 100%, só quem tem 100% é o Senhor. E quando você olhar para uma pessoa, olhe sempre pensando assim: essa pessoa só tem 80%, essa pessoa só tem 30%, essa pessoa só tem 50%, essa pessoa só tem 90%, mas ela não tem 100%. Se nós pudermos viver desta forma, o nosso casamento será uma bênção. Imagine que eu tento agradar a Bispa Niara, minha esposa, eu faço de tudo para que ela seja feliz, eu me esforço todos os dias para que ela seja uma mulher suprida, uma mulher satisfeita, uma mulher realizada, mas eu não tenho poder de fazer isso. Ela precisa olhar para mim e saber que eu tenho apenas 80%. O problema com as pessoas que olham para as outras e esperam 100% é que elas vão buscar esses outros 20, 30, 40 em outras pessoas. E quando elas encontram outras pessoas, essas outras pessoas também só têm 30 ou 60 ou 70 ou 80. Ninguém tem 100%. Então coloque isso também como um princípio no seu coração. Quando você olhar um ser humano, quando você olhar um irmão, quando você olhar alguém no seu trabalho, quando você olhar qualquer pessoa, pense sempre assim: essa pessoa não tem 100%. Quem tem 100% é Jesus. Ele é o que supre a minha vida totalmente. Às vezes Deus vai permitir situações em que eu e você sejamos desapontados com alguém. Às vezes o Senhor vai permitir que alguma coisa aconteça nos nossos relacionamentos e que essa pessoa que está do nosso lado e não tem 100% fale com a gente. E o Senhor faz isso para que a gente aprenda a depender dEle. Quantas e quantas vezes na minha vida eu sofri porque eu não entendia estes princípios. Às vezes no ministério a gente sofre muito quando a gente espera a aprovação das pessoas. No início do meu ministério, às vezes eu pregava e ficava esperando ver a reação das pessoas, se elas gostaram, se elas aprovaram. Eu ficava na porta da igreja cumprimentando os irmãos, esperando alguém que passasse e dissesse: boa mensagem, pastor, bom sermão, pastor. Eu me sentia feliz com aquilo.
aquilo. Quando eu voltava para casa e ninguém falou nada, ninguém disse nada, eu ficava esperando por último que a minha esposa fizesse isso. Eu deitava na cama e até o último minuto antes de dormir, eu esperava que ela dissesse: amor, que maravilha, que mensagem. Mas ela não dizia nada e nós íamos dormir. E eu ficava com meu coração triste, às vezes dizendo: Senhor, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu disse alguma coisa errada? Será que eu estou fazendo da forma errada? E Deus começou a ministrar o meu coração no início do meu ministério, dizendo: filho, não tem a ver com o que as pessoas pensam, não tem a ver com agradar as pessoas, tem a ver com me agradar, tem a ver com fazer a minha vontade. Você não está neste lugar para que você esteja recebendo aplausos ou elogios ou reconhecimento de homens. Pode ter certeza que a desaprovação virá, pode ter certeza que a oposição virá, mas você nunca vai se tornar o que eu quero que você seja se você estiver esperando das pessoas este reconhecimento. Aprenda a me agradar, aprenda a fazer para a minha glória, aprenda a esperar a minha aprovação e você será abençoado, porque quanto mais Deus te levanta, mais oposição acontece na tua vida. Você nunca vai conseguir agradar a todos. Pare de tentar agradar as pessoas, pare de tentar receber recompensa das pessoas. No final das contas, você vai prestar contas da sua vida a Deus e não às pessoas. No último dia, quando você deixar essa vida e se encontrar com o Senhor, Ele não vai te perguntar: e então, você conseguiu agradar todo mundo? Você conseguiu fazer o que todo mundo queria? Você conseguiu fazer todo mundo feliz? Ele vai perguntar: você cumpriu o meu propósito para a tua vida? Você cumpriu o meu chamado para a tua vida? Porque isso é o que importa. Portanto, pare de querer agradar as pessoas. Ninguém tem 100%. E o último princípio: quanto menos você depende de pessoas, mais fortes se tornam os seus músculos espirituais. Gideão é um dos personagens bíblicos que mais me encanta. Ele foi chamado por Deus com muitos problemas na alma. Ele tinha muita dificuldade com a sua autoimagem, com a sua autoestima. E quando Deus o chamou, ele não acreditou que o Senhor estava dando a ele aquela missão de livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Em Juízes, no capítulo 7, quando chega o momento da grande batalha, Gideão consegue reunir um exército de 32 mil homens. E ele está muito feliz, apesar da quantidade numérica dos seus inimigos ser muito superior, mas ele tem 32 mil guerreiros com ele. E quando ele se prepara para a batalha, Deus fala com ele na véspera, na noite anterior, e diz para ele: esse povo que você tem é muito para você ganhar essa vitória. Eu quero que você mande para casa qualquer pessoa que esteja com medo ou que não esteja querendo participar dessa guerra. E ele então tocou a trombeta, convocou o grande exército e disse: olha, Deus me mandou dizer o seguinte: se tem alguém aqui que não quer fazer parte dessa batalha e quer ir para casa, fique à vontade. 22 mil foram embora. 22 mil, apenas 10 mil ficaram. Gideão deve ter dito para o Senhor: Senhor, eu não estou entendendo nada. Olha só, 2/3 do meu exército agora se evadiu. Eu não sei o que fazer. Eu apenas fiquei com 1/3, 10 mil. O senhor acha que é possível? E Deus disse para ele: ainda é muito, Gideão. Você vai levar esses 10 mil para uma prova. E eu quero saber quantos verdadeiramente estão preparados para estar com você nessa batalha. Dessa segunda prova, você conhece a história, apenas 300 homens ficaram com Gideão. E foi com esses 300 homens que ele venceu a maior batalha na sua vida. Eu quero te dizer nessa noite que o princípio aqui é o seguinte: quanto mais você depende de Deus, maior é a unção dele na sua vida. Quanto mais você depende do Senhor e menos das pessoas, mais a unção de Deus, de capacitação, aumenta na sua vida. Quanto menos você depende de pessoas e mais do Senhor, mais o poder sobrenatural de Deus age através da sua vida. Então aprenda a depender de Deus, porque Ele é que te dará vitória em tudo que você precisa. Coloque a sua mão para o alto e diga: Senhor, eu te louvo, porque a minha capacitação não vem dos homens, não vem das circunstâncias, não vem de mim mesmo, mas vem do Senhor. E é por isso que eu creio que sou mais que vencedor. Aplauda ao Senhor nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus.